Shabbat Shalom, pessoal. Estamos aqui para falar de mais uma Paraxá Corá. E eu, Adriana Lanhado de Alencar, estou hoje com a minha amiga e irmã na fé, Zilda Zivian. Tudo bem, Zilda? Tudo bem, Adriana? Mais uma vez, é uma alegria, não é, poder participar do estudo e do comentário dessa paraxá tão importante. Isso aí. E a Paraxá Corá, ela está em Números, capítulo 16, do versículo 1 ao capítulo 18, 32. Depois Raftará, primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 14 ao 12, 22. Depois a Brit Hadashah está em Romanos 13, do 1 ao 7, e Terrilim, Salmos, número 5. Vou passar a palavra para você, Zilda, para você começar aí falando um pouquinho para a gente. Como a gente havia estudado previamente e fizemos nossos comentários, a gente entende que o centro dessa paraxá é a rebelião, né, de Corá, Datã e Abirão. Corá, ele é filho de Izar, neto de Coate e bisneto de Levi. Ele reuniu Datã e Abirão, que também eram todos da tribo de Rubens, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. E eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: Basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Então, foi uma situação bem complicada, não é? Quando Moisés viu, né, esse levante contra a autoridade, né, que o Senhor deu para Arão. Então, Moisés ele teve uma atitude de se prostrar com o rosto em terra e pedir, né, uma direção de Deus e como fazer, não é? Para mostrar para eles quem que era realmente a diferença, não é? Daquilo que eles estavam questionando, não é? E a autoridade real que o Senhor tinha estabelecido sobre o sacerdócio de Arão. Então, ele teve a direção de fazer o seguinte, que pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolheu. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: pegue incensários e amanhã coloque neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. E isso aconteceu, não é? E ele ainda, levantando de autoridade, ainda lhe falou, ouçam-me, levitas, não lhe é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Então, ainda na questão de realmente questionar mais ainda a autoridade de Moisés e Arão, Datã e Abirão, filhos de Eliabe, eles se colocam dizendo: não, nós não iremos. Não basta nos ter tirado de uma terra onde mana leite e mel, com fartura, para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel, com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos.
que você acha disso? É Que complicado, ousadia, né? né, Que Adriana? ousadia, a arrogância aí falou muito alto, né? Aliás, eles não estavam só contra Arão e contra Moisés, eles estavam principalmente contra Deus. Eles estavam se rebelando contra pessoas que Deus colocou ali para liderar, né? E interessante que depois que eles desceram, aconteceu de que Deus acabou ofendendo e eles desceram vivos para o inferno, né? Para o Sheol, enfim. E Deus então fez justiça naquele momento, né? É, e assim, depois, de novo, em 42 do 16, o povo de novo se revolta contra Moisés e Arão. E aí, no 42, por exemplo, quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente, a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para frente da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: Saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Então, assim, o Eterno estava muito irado, porém, é, Moisés e Arão oraram ao Eterno e intercederam. E essa intercessão fez cessar a praga que tinha matado já muita gente, né? Então, assim, as consequências desse tipo de pecado é morte. Aliás, a consequência do pecado em geral é a morte, né? Quando Adão pecou, ele perdeu a morte, ele ganhou a morte natural, né? Enfim, o pecado traz morte, né? E aí em Samuel, quando a gente vai para Raftará, é, também a gente vê o Samuel intercedendo, né? Como um homem de Deus, ele intercedeu pelo povo, né? Então, eu vou ler aqui o 18 do 12. Então, Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuvas, e assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Então, eles estavam pedindo um rei diferente daquele que tinham sido colocado, e aí Deus também já ia colocar a sua ira, mas Samuel intercedeu por eles, né? Então, assim, a gente vê que na Bíblia, em vários momentos, muitos personagens, assim, que são que tinham um relacionamento com Deus, intercederam pelo povo. Então, Moisés, Arão, Abraão, naquele momento que Deus tinha falado que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão, desculpa, teve um diálogo longo, mas Senhor, se tiverem 50, o Senhor ainda vai preservar? Sim, Abraão, eu vou. Se tiver 40, se tiver 20, 30, e se tivessem 10, ele preservaria toda a cidade. Só que só tinha Ló e a família dele. Então, Deus acabou destruindo ali Sodoma e Gomorra naquela época, né? Por quê? Mais uma vez, porque aquele povo estava em muito pecado, né? Sodoma e Gomorra é um absurdo do que tinha de pecado ali, né? E aí Samuel responde: Não tenha medo, não tenham medo. De fato, vocês deixaram de seguir não, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, e nem pode livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. A gente achei interessante ele falar, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo, e por causa do seu grande nome, ou seja, do nome do Eterno, ele não ia rejeitar ninguém. Então, Deus, assim, ele zela por ele mesmo e ele odeia o pecado, né? Mas, assim, quando ele vê que há uma intercessão, que há um arrependimento, ele volta atrás e não castiga, né, Zilda? Sim.
E na Brit Hadashah, o que você viu aí de interessante? Então, na Brit Hadashah, a gente reforça exatamente o ponto do que a gente está conversando sobre a rebeldia às autoridades delegadas por Deus, não é? Ele fala em Romanos 13, a necessidade da submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus, com o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, a gente vê, não é? Como a questão da autoridade delegada por Deus e a submissão a essa autoridade, a gente pode questionar como que determinadas autoridades procedem, não é? Mas rebeldia é algo assim que realmente, vamos dizer, abre as portas infernais, não é? E levam à contaminação de todo o povo, não é? E a consequência do pecado, porque é pecado, Sim, não é? E a gente também viu a importância no Terrilinho, Salmo 5, não é? Os pontos, como confirma tudo isso que a gente está trazendo, né? Salmo 5:4 ele diz: Tu és um Deus que tem prazer, não, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeio todos os que praticam o mal. Então, olha como é importante, né? Isso que a gente está dando destaque para essa paraxá. E ainda no Salmo 12, ele diz, no Salmo 5:12, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e o teu favor o protege como um escudo. é. Que bom, Eu, né? eu, A eu gente amei. falar sobre a palavra de Deus, como ela traz a verdade e as revelações, não é? Da parte do Senhor. É Não é, verdade. Adriana? Esse salmo eu achei que resumiu muito a Paraxá, porque falou muito da justiça de Deus, de como Deus protege os seus justos. Ele não é um Deus injusto, ele é um Deus de justiça e ele zela pela palavra dele, né? Então, que a Sim, gente possa também ter esse zelo pelas coisas do Senhor, para que a gente não se rebele contra ele, nem conscientemente e nem inconscientemente, não é mesmo? sim. Temos que vigiar, né, Adriana? É verdade. E como é bom, né? Toda semana ler uma paraxá e aprender cada vez um pouco mais, né? Espero que É, todos vocês que nos então, assistem estejam sendo aí abençoados pela palavra de Deus. é isso mesmo. Então, Então, um mais alguma Shabbat coisa para Shalom. acrescentar? Acho que é Um isso Shabat mesmo, né? comum. Um Shabbat de muito É isso Shalom para mesmo. vocês. Tá. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Shalom.